Pasco, mais conhecido como Guto Pasco. Ele é diretor, roteirista e produtor de cinema e televisão. Entre as suas muitas produções e criações está a estonteante Colônia Sicília, uma história de amor e utopia, uma minissérie da GP7 Cinema em parceria com a RPC TV. Uma colônia anarquista, livre dos mandos e desmandos. E o amor não poderia faltar, né? Um casal de italianos que deixa sua terra para morar aqui no Brasil e vem para o Paraná. A cidade de Palmeira foi palco desta produção e uma vila cenográfica foi construída para dar vida a este momento histórico. Guto Pasco, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Mais uma obrigado vez. pelo convite, é um prazer. É um prazer realmente te receber aqui. O que eu posso perceber é o seguinte, né, é que você tem uma quedinha, assim, pelo estado do Paraná. Mais precisamente com esse documentário, uma das suas últimas produções, que foi Antonina, Morretes e Paranaguá, Unidas pela História. Do que se trata esse filme? Não, o Antonina Morretes e Paranaguá é um documentário de 2005. Ele é um documentário que eu fiz em parceria com uma jornalista de Ponta Grossa chamada Maria Fernanda Cordeiro. Ela é roteirista do projeto, aí eu produzi e co-dirigi com ela. É um documentário que faz um resgate histórico do início da colonização do Paraná, que começou por ali, né, Paranaguá. Retrata os principais ciclos econômicos do estado naquele período. Mas o que está mesmo por trás é a história do barreado, que é o único prato intitulado típico paranaense. E existe uma rivalidade entre as três cidades muito interessante, pela origem, pela autoria do barreado. Cada uma diz que a autoria foi sua, né? É verdade. É da sua cidade, né? É verdade. Todo mundo diz que não, é de Morretes, é de Antonina, é de Paranaguá. Você vai para Antonina, não, aqui é a terra, né? Do barreado. Do barreado. Você vai para Morretes também, é a mesma coisa, né? Exatamente. Então, cada uma das cidades defende para si, né, a autoria, e existe N histórias de como surgiu o barreado, N receitas, e ninguém consegue chegar a um consenso, né? E é o que é interessante também, esse não consenso também acho que é uma das coisas que faz com que o barreado seja não só apreciado enquanto prato culinário, mas também entrou no imaginário, principalmente daquela região. Então esse documentário fala a história do barreado, mas como pano de fundo, porque a partir desse discurso nós desenvolvemos um resgate histórico do início da colonização do Estado e da rivalidade que tem entre as três cidades. Depois você percebe, atuando ali, pesquisando junto às três cidades no campo ali, que eles têm diversas rivalidades. Aí eles brigam por causa do carnaval, porque Antonina diz que tem o carnaval mais tradicional do Paraná, mas Paranaguá diz que não, que o deles é o melhor. Tem o fandango, né, que está aí nas ilhas ali de Paranaguá, principalmente Dia dos Valadares. Típica, né? Exatamente. Então, também está o fandango, porque também Antonina tem fandango, Morretes tem um grupo de fandango, e cada uma das cidades diz que o melhor fandango está na sua cidade também. Eles já brigaram no passado em função dos portos. O porto de Antonina chegou a ser o terceiro porto em importância econômica no país, no ciclo da erva mate. Depois eles perderam essa hegemonia portuária para Paranaguá. A estrada de ferro, também eles brigaram muito por causa da estrada de ferro, porque quando surgiu a estrada da Graciosa, ela beneficiou Antonina e deixou Paranaguá meio que ilhada, não existia 277 ainda. Depois da estrada de ferro, então foi a vingança de Paranaguá. Deixaram a Antonina de fora. Nossa, é uma briga litorânea o negócio, né? Agora, ano passado, nós fizemos 2 programas especiais contigo, né? Um sobre Ivan, de Volta ao Passado, que foi incrível, foi um programa maravilhoso. E o outro sobre o Made in Ucrânia, igualmente muito bom, né? Você é conhecido pelos seus filmes que retratam, de repente, a cultura, a história dos ucranianos e também dos paranaenses, como você acabou de dizer nesse teu último filme, uma das tuas últimas produções, na verdade. Como foi falar da cultura italiana? É muito diferente da tua realidade cultural ou não? Não, na verdade não, né? A cultura ucraniana eu acabei retratando pelo fato de ter descendência ucraniana, então foi inevitável. Eu vou fazer ainda mais um longa, que é Entre Nós o Estranho, que é um longa específico sobre Prudentópolis, para fechar a trilogia ucraniana. Foi assim denominada, né? Os 3 longas com a temática ucraniana. Retratar a história da imigração italiana
Não foi muito diferente, porque eu sou apaixonado por essa temática das imigrações. E acho que nós temos um estado que é muito rico nesse quesito. E aí eu comecei a perceber que nós, no nosso cinema paranaense, nós retratávamos muito pouco a nossa própria realidade, a nossa própria diversidade cultural. Não que nunca ninguém tenha feito nada retratando. Nós temos várias obras que resgatam alguma coisa, mas eu acho que era muito pouco. Daí eu sentia falta disso. Aí eu entendo que a nossa função enquanto cineastas, enquanto profissionais de televisão, é também fazer isso, é também resgatar a nossa própria história, porque nós conhecemos muito pouco da nossa própria história, seja enquanto paranaenses, seja enquanto sulistas, seja enquanto brasileiros, enquanto latino-americanos. O que a gente sabe dos nossos co-irmãos aqui, vizinhos? Quase nada. Né? Então acho que essa é a função do cinema, resgatar isso, né? Esse mosaico, né, cultural, étnico, enfim, que nós somos. Não, isso é incrível, porque ele fala com paixão, né, do estado. Isso é muito bom. Não é só questão de bairrismo mesmo, mas é falar sobre a nossa história, né? O que muita gente não fala. Vai falar sobre qualquer outro estado do país, mas esquece do seu próprio, das suas raízes, né? Mas o que existe por trás de um casal que sai da Itália, né? Sai do seu país de origem e vem parar aqui no Brasil e mais especificamente em Palmeira, no Paraná? Eu acho que existe aquilo que existiu com qualquer imigrante que veio. Aqui a gente está falando dos italianos. É mais uma outra semelhança que a gente pode complementar na pergunta anterior. O sonho de uma vida melhor. Né? Esses italianos anarquistas que vieram para Palmeira, lá em 1890, eles vieram, evidentemente, em busca de uma vida melhor. Eram a grande maioria camponeses italianos, mas a situação da Europa no campo era muito complexa naquele momento. A maioria dos que vieram ali não sabiam nem que era o anarquismo. Era o Rossi com mais alguns amigos, idealistas e tal. Era um sonho muito mais do Rossi, uma utopia muito mais do Giovanni Rossi, que foi o fundador dessa colônia. Essa colônia foi fundada em 1890. 1890, né? Então a grande maioria dessas pessoas que vieram, acho que elas vieram assim como vieram os ucranianos, os poloneses, os portugueses, enfim, qualquer outra etnia que está presente aqui no Paraná e no Brasil, vieram em busca de um sonho, de uma vida melhor. Então o que está por trás, em primeira instância, é isso, né? E aí, evidentemente, que daí, quando eles chegam, né, dentro desse recorte que nós fizemos da colônia Sicília, dentro do recorte nosso, né, de contar essa história, nossa versão da história, são personagens ficcionais, esse casal, inspirados em fatos reais, evidentemente, então eles não sabiam o que era o anarquismo, porque eu particularmente acredito que a grande maioria, entre 250 e 300 pessoas viveram na colônia Sicília. Esse é o dado que existe, né, aproximado. Eu acredito que a grande maioria não tinha ideia do que era o anarquismo. Vinham em busca de um sonho, de uma vida melhor. Né? As pessoas vinham, mas não tinham direcionamento, não tinha, é isso. O que é uma colônia anarquista? Então, a ideia do Giovanni Rossi, né, que era um filósofo italiano, era cientista, era veterinário, agrônomo, né? Então era um intelectual da época. Ele tentou montar alguma experiência lá na Europa, mas não foi possível. Então ele veio e montou essa comunidade aqui. A ideia dele era ter uma comunidade destituída de qualquer tipo de poder de governo, onde as pessoas vivessem da forma que quisessem, livres, cada um fazia o que queria, a hora que queria, da forma que podia. Acordava a hora que queria, trabalhar se queria e tudo mais. Não existia nenhum tipo de liderança. Então, o poder familiar, a constituição familiar, a ideia era que não existissem famílias, porque ele defendia que a primeira questão de opressão já vem da família, seja do marido em cima da esposa ou em cima dos filhos, enfim. Não há como ser livre se não começar pela família, né? Então isso gerava, as crianças que nascessem na Sicília, a ideia era que fossem filhos da Sicília, não interessava saber quem era o pai, quem era a mãe, era um filho da comunidade, era um filho da Sicília, essa era a ideia, né?
Gente do céu, e que história! Daqui a pouquinho nós descobriremos, né, onde foi montada esta vila que movimentou a Pequena Palmeira, aqui bem próximo de Curitiba. Mas antes do intervalo, você confere mais detalhes sobre o Festival Internacional de Cinema aqui de Curitiba, o Olhar de Cinema, que vai acontecer já no finzinho de maio. Veja só. Em mais um momento para a gente descobrir o que acontece no Festival Internacional de Curitiba, ele, Antônio, diretor disso tudo, vai contar um pouco para a gente os ambientes curitibanos. A gente já falou sobre as inscrições, que são muitas inscrições, sim. Agora, os ambientes de Curitiba que vão participar, que as pessoas vão poder visitar para ver realmente os seminários e as exibições dos filmes. Então, 2 salas do Espaço Itaú de Cinema vão servir para a exibição dos filmes. Uma sala da Cinemateca de Curitiba também terá exibição. No Paço da Liberdade, a gente vai ter de manhã o debate com os realizadores brasileiros que estiverem presentes no festival, que as pessoas vão poder conversar e saber um pouco mais do filme, como foi feito. E no período da tarde vamos ter os seminários, que vão ser temáticos acerca do cinema e da realização criativa no cinema. No Sesc da Esquina, a gente vai ter as oficinas, vão ser 3 oficinas oferecidas gratuitamente, assim como toda a programação do festival. E no Guairinha, a gente vai ter a abertura, a cerimônia de abertura e a cerimônia de encerramento. Esses são os locais oficiais. E no MON, no Museu Oscar Niemeyer, a gente vai ter uma mostra paralela que se chama Multiolhares, focada mais na videoarte e num cinema mais experimental. Maravilha. E Curitiba volta ao cenário também do cinema. Curitiba é referência em muitas artes, principalmente quando a gente fala no Festival de Curitiba, que faz muito sucesso. Agora o festival, o Olhar de Cinema de Curitiba, qual o diferencial de outros festivais pelo Brasil? O Olhar de Cinema nasceu como uma maneira de preencher essa lacuna de Curitiba, que não tinha um festival de teatro, que é muito famoso, muito forte, mas não tinha um festival de cinema. Então ele surge para preencher isso e o diferencial dele, assim, é difícil, porque hoje a gente trabalha com 200 festivais no Brasil, ter um diferencial. Mas dentre as coisas é trabalhar mais com cinema independente do mundo inteiro, é um cinema que não teria como ter acesso a salas de exibição normal, que estão dominada por um cinema mais hollywoodiano, tal, que consegue cumprir e exibir seus filmes nessas salas. Então, dá espaço e vazão para esse cinema que está escondido nos seus países, ao redor do mundo, aqui em Curitiba. Então, eu acho que isso é um diferencial, trazer esses filmes que não seriam exibidos de outra forma no Brasil, em Curitiba, no Paraná. Então, no próximo programa você confere muito mais sobre o Festival Internacional de Cinema aqui em Curitiba. A gente se vê.